Então é isso. Aqui está o plano cartesiano, nosso velho conhecido das séries anteriores. Estou usando aqui o aplicativo GeoGebra para mostrar o plano cartesiano para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais dinâmica. O eixo que está, essa reta horizontal aqui, é o que a gente vai atribuir os valores de x, então é o eixo x, também conhecido como eixo das abscissas, nome bonito, né? E o eixo y, aqui na vertical, aqui são atribuídos os valores de y. Esse eixo também é chamado de eixo das ordenadas, ok? Não confundir com coordenada, que é outra coisa completamente diferente. Então, qualquer posição que eu escolher ao longo dessa figura, desse desenho aqui, vai me fornecer o que a gente vai chamar de coordenadas no estudo de geometria analítica. Bom, eu tenho regiões aqui no qual o meu plano ficou subdividido. Aqui, então, nessa primeira parte aqui, nós temos o chamado primeiro quadrante, né? Sempre aqui, isso não muda. Essa região aqui é o que nós vamos chamar de primeiro quadrante, delimitada pelos semi-eixos positivos de x e de y. E aí, no sentido anti-horário, nós temos aqui o segundo quadrante, abaixo o terceiro, e ao lado aqui, por fim, o quarto quadrante. Então, são 4 quadrantes, 4 regiões. Ok? Se eu clicar em qualquer lugar dessa minha figura, vou pedir aqui um novo ponto. Repare que o programa já deixa claro o que é para você fazer. Selecione um ponto qualquer. Eu vou marcar aqui um pontinho nesse lugar aqui. Apareceu para mim o ponto A. E repare que aqui na janela de entrada apareceu o que a gente vai tratar como coordenada. Então, A, 2 e 4. Esse 2, repara que ele é referente ao eixo x, enquanto que o 4 é referente ao eixo y. Professor, essa ordem é importante? 2, 4, 4, 2, tanto faz, né? Não exatamente. Olha só, se eu porventura clicar aqui, surge um ponto B. Olha só, locais diferentes, A e B. Enquanto A foi 2 e 4, para B já apareceu 4 e 2, ou seja, 4 no eixo X, 2 no eixo Y. Então tem muita diferença. A própria localização já mostra isso. A e B são pontos diferentes, uma vez que a ordem aqui da coordenada foi alterada. Ok? Eu posso continuar marcando pontos aqui no plano cartesiano e notando o que acontece com eles. Por exemplo, eu vou sair clicando aqui aleatoriamente. Marquei um ponto aqui, outro ponto aqui assim. Pronto. Tá aí. Apareceu o ponto C no segundo quadrante. Esse ponto C, olha, repara bem aqui, tem coordenadas menos 3 e 4, de fato. Menos 3 aqui no eixo X, 4 no eixo Y. Né? O ponto D de coordenadas menos 2 e menos 4, ou seja, menos 2 aqui no eixo X, menos 4 no eixo Y. E o ponto E, 6 e menos 2. 6 no eixo X, menos 2 no eixo Y. Então, essa é a ideia de marcação de pontos no plano cartesiano. É claro que existem alguns pontos que atendem uma característica especial. Por exemplo, se eu marcar aqui um ponto F, opa, ponto F ele ficou marcado exatamente na origem. Por isso que ele tem as coordenadas 0, 0. Então não existe você falar coisas como, o ponto 0. No plano cartesiano isso não existe. Você tem que falar tudo aos pares, né? Então 0 e 0, 2 e 4, 4 e 2, sempre assim. Não é legal também você ficar falando 4,2. Diga apenas 4 e 2, né? Outra coisa interessante de se notar é, dá uma observada agora nos pontos que eu vou marcar aqui. Eu tenho o ponto A, 2 e 4. Imediatamente abaixo dele vou marcar aqui um ponto G,
que é 2 e 3, ou seja, 2, 4, 2, 3. Abaixo do G eu vou marcar um H. Opa, 2, 2. Então você vai reparar o seguinte, ó, que, vamos sumir com esses outros aqui, porque eles não são importantes para o que eu quero, não. Tá? 4 e 2 também pode ir embora. Então tá aqui os pontos que realmente me interessam. O ponto A, 2 e 4. Abaixo do ponto A está o ponto G, 2 e 3. 2 e 2. Adivinha o que vem agora? 2 e 1. E se eu continuar descendo assim, eu vou ter o ponto J, 2 e 0. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto J. Esse ponto é importante porque o ponto J ele está exatamente em cima do eixo X. Qual a característica de um ponto, assim como o ponto J, um ponto qualquer, K ou L? Todos esses pontos eles têm uma característica comum. O segundo valor da coordenada, ou seja, y, é sempre igual a 0. Essa é a ideia de pontos sobre o eixo X. Nós vamos agora repetir a experiência, agora pensando na horizontal. Então deixa eu sumir aqui com os pontos que não me interessam. Ok. Bom, vamos sumir com esses pontos aqui. H, eu não quero mais. E também não quero mais esse ponto G aqui não. Ok. Então está aqui o meu ponto A. Bom, vou marcar esse ponto, lembrando que é 2 e 4. Eu vou marcar agora um ponto aqui, ó, mais perto do eixo Y. Então meu ponto G, meu ponto A, que era 2 e 4, quando eu marquei G é 1 e 4. E se eu continuar seguindo essa ideia, eu vou ter um ponto H, 0 e 4. Repare então que esse ponto está em cima do eixo Y e assim como o ponto H, outros pontos que eu for marcando aqui, ó, eles vão ter essa característica de ter o primeiro valor da coordenada, ou seja, x, sempre igual a 0. Moral da história, quando o ponto está sobre o eixo x, y é 0. Quando o ponto está sobre o eixo y, aí é o x que é 0. Então sempre pense dessa forma, de maneira inversa. Repare agora em pontos que têm uma característica interessante. Vou marcar alguns pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Para cá agora, ó. Ponto E, ponto F, G, H e daí por diante. Bom, esses pontos eles têm uma característica interessante. Todos eles nós temos as coordenadas com valores rigorosamente iguais. Então, enquanto A é 1, 1, B é 2, 2, C é 3, 3, daí por diante. Olha o H aqui, ó, menos 4, menos 5 e menos 5, ponto I. Tudo bem. Repare que é possível, e perfeitamente possível, eu ter uma reta que cubra todos esses pontos. E olha só, olha que interessante, a equação da reta, o GeoGebra já me dá. Ele fala que a equação da reta é x menos y igual a 0. Claro que a gente vai pensar de uma maneira diferente. Nós vamos pensar que aqui, né, pega esse menos y e passa para o outro lado, você vai ter x igual a y. Tudo bem? Repare então também que a origem está contida nessa reta. Olha aí o ponto J. Está exatamente em cima da reta. Essa reta ela recebe um nome muito especial. É chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Da geometria plana a gente aprendeu que bissetriz é uma reta que divide um ângulo em regiões de mesmo tamanho. Ok? Então essa reta é bissetriz justamente por isso. Ela pegou um ângulo de 90 graus e dividiu em duas partes de 45. É bissetriz dos quadrantes e dos quadrantes ímpares. Por quê? Porque esse é o primeiro e este aqui é o terceiro, perdão. Primeiro e terceiro quadrantes. Bissetriz dos quadrantes ímpares, portanto.
Por outro lado, nós podemos ter também uma reta de características semelhantes, chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Vou marcar alguns pontos aqui, para que você possa notar como essa reta é obtida. Repare que eu consigo ter uma reta facilmente por todos esses pontos. E a característica dos pontos é a seguinte, olha, quando o primeiro valor da coordenada é negativo, o segundo é positivo, e daí por diante. Ó. Quando o primeiro é positivo, o segundo é negativo, ou seja, eu sempre vou ter o primeiro valor oposto ao segundo. A equação dessa reta, então, passou a ser x mais y igual a zero, ou da maneira como nós vamos apresentar e utilizar nas aulas, x igual a menos y, ou seja, onde o primeiro valor é igual ao oposto do segundo. Bom, agora alguns exemplos para a gente exercitar o que andamos estudando hoje. O primeiro exemplo é determinar x, tal que x é um número real, de modo que o ponto P, 2x mais 1 e 3x menos 6, repare então que essa é a primeira parte da coordenada, 2x mais 1, e a segunda parte, 3x menos 6. Pertença ao quarto quadrante, ou seja, eu não sei exatamente que ponto é esse, mas eu quero que o x seja um número que possibilite que esse ponto esteja sempre no quarto quadrante. E vamos lembrar que um ponto pertence ao quarto quadrante se e somente se a primeira parte da coordenada, no caso 2x mais 1, seja positiva. Vamos lembrar que é o primeiro quadrante aí, né? Quarto quadrante é essa região aqui onde x é positivo e y é negativo, ou seja, a primeira parte é positiva e a segunda é negativa. Então a primeira parte positiva está aqui. 2x mais 1 tem que ser maior que zero, positivo. 3x menos 6 tem que ser negativo. Representei aqui dizendo que é menor que zero. Isso só acontece se somente se 2x for maior que menos 1. O que aconteceu aqui? Esse 1 positivo, passei para o outro lado da desigualdade negativo. Então está aqui mais 1, aqui já apareceu menos 1. Por outro lado, menos 6, também eu passei para o outro lado da desigualdade positivo. Então o menos 6 aqui agora é mais 6. Ok? Bom, isso só acontece se o x, e aí ó, o 2 multiplicando, pode passar dividindo. Então x é maior que menos meio. Por outro lado, na segunda equação, x tem que ser menor que 2, né? 6 dividido por 3, né? Passou dividindo, x tem que ser menor que 2. Bom, x maior que menos meio é essa região aqui, ó, a partir de menos meio. E x menor que 2 é essa região aqui, antes do 2. Repare que a bolinha, intervalo aberto, né? Você vai lembrar lá do primeiro ano do ensino médio, não é isso? Intervalos abertos, indicando que o x não pode ser menos meio e também não pode ser 2. Ele é qualquer valor entre menos meio e 2. Está aí a solução da nossa primeira questão, do nosso primeiro exemplo. E aí o segundo exemplo, né? Determinar o m, um número m, que é um número real, de modo que o ponto Q, m ao quadrado menos 6m, e também menos 5, então está aqui a primeira parte da coordenada, m ao quadrado menos 6m, segunda parte, menos 5. Eu quero determinar esse ponto de modo que esse ponto pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então queremos determinar m de modo que este ponto aqui seja um ponto sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos lembrar aí como é que funciona um ponto na bissetriz dos quadrantes ímpares. Não é essa aqui não. Tá? Vamos marcar aqui rapidinho para a gente lembrar. Olha aí, ó. Na bissetriz dos quadrantes ímpares, a gente vai ter pontos onde a primeira parte da coordenada é igual
a primeira parte tem que ser igual à segunda. É com esse raciocínio que a gente resolve essa questão. Ou seja, o ponto só vai pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, né, B1, se somente se a primeira parte da coordenada, m² menos 6m, é igual à segunda parte da coordenada, menos 5. Organizando essa expressão aqui, nós vamos ter m² menos 6m mais 5 igual a 0, o que para a gente é muito conhecido, né? É uma equação do segundo grau. Ao resolver essa equação do segundo grau, pelos métodos que você conhece aí, pode ser soma e produto, pode ser fórmula de Bhaskara, você vai ter os valores m igual a 5 ou m igual a 1, que é a solução. Então, ou seja, o ponto só pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares quando m é 5 ou quando m é 1. Ok? Então é isso, galera. Até a próxima.